Cruzeiro é vice-líder do Brasileirão, vence o Palmeiras por 2-1 e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, analisar esse jogo. Um jogo que é um confronto diretíssimo, né? Pela liderança ali, pela briga do título, pela G4. É um jogo difícil e mais uma vitória do Cruzeiro em cima desses times, né? Dos 4 primeiros colocados, o Cruzeiro jogou contra 3, porque o Cruzeiro é um deles. O Cruzeiro ganhou 2 jogos, né? Flamengo e Palmeiras, e perdeu para Bragantino fora de casa, tá bom? Galera, vou falar um pouquinho desse jogo aí, mas antes, se puder se inscrever no canal, deixar o like, hypar esse vídeo, ajuda demais o crescimento do meu trabalho. Faço vídeos aqui todo dia e analiso o Galo e o Cruzeiro, principalmente os dois times de Minas, tá? Vou falar um pouquinho do Cruzeiro agora. O Cruzeiro fez uma boa partida, né, contra o Palmeiras, e eu vou pegar a escalação para vocês. O Cruzeiro vem de Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O Palmeiras vem com algumas modificações. O Everton, Giai, Fux, Mikael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Estevão, Veiga, Maurício e Flaco Lopes, tá bom? Vamos lá. O Cruzeiro começou avassalador, pessoal. Avassalador, o que foi o primeiro 10 minutos assim, do jogo. O Cruzeiro foi avassalador, sufocante, assustador. Foi pra cima do Palmeiras, conseguiu um gol conseguiu uma boa chance logo de cara, depois conseguiu o gol com 2 minutos, uma cabeçada, e o Caio Jorge acreditou e no segundo pau fez o gol. E depois uma outra bola parada, num bate-rebate, Caio Jorge novamente fez o 2-0. O Cruzeiro conseguiu matar o jogo muito rápido, conseguiu machucar, agredir, mudar a dinâmica do jogo muito rápido. Porque quando você faz esse gol no início do jogo, logo 2, né? Não só um, mas 2 gols, você modifica o estilo da partida, você modifica a estratégia. Não deu tempo de implementar a estratégia do Abel e nem a estratégia do Jardim, né? Na verdade deu, né? Do Jardim deu porque o Cruzeiro sufocou, mas o jogo ele tá condicionado geralmente a atacar contra defender, só que o Cruzeiro faz 2 e ele obriga o Palmeiras a atacar e ele pode contra-atacar, se defender fora, que ele já tem mais um controle do jogo. Então o Cruzeiro mudou o condicionamento da partida, porque o jogo poderia se desenhar para um lado, o Abel poderia até ter uma estratégia, mas o Cruzeiro falou: aqui no Mineirão não, né? Mineirão lotado, bonito, cheio de torcedor. O Cruzeiro vai, faz 2 gols e 2 gols de bola parada. O primeiro, para mim, uma bola parada que é treinada, que é atacar o primeiro pau e o Caio Jorge atacar o segundo pau, porque atacante tem que conferir, atacante tem que chegar perto da trave, tem que estar do lado da trave, e foi exatamente o que o Caio Jorge fez. Cruzamento na cabeçada, o Caio Jorge no segundo pau só empurrou para a rede, fez um 1-0. E que fase, hein? 8 gols, que fase vive o Caio Jorge, tá jogando demais. Pra mim, um cara acima da média. Vou falar um pouquinho dele depois, tá? E depois, um gol de centroavante. Esse primeiro gol foi muito de centroavante? Foi, porque ele ataca para procurar o espaço no possível rebote. No segundo gol, não. O segundo gol é o jogador que está ligado, o jogador que tem faro de gol, o centroavante que está querendo fazer gol. A bola ficou sobrando, um bate-rebate, num lance que teve desvio. Caio Jorge botou lá dentro, ligado, concentrado, que foi como o Cruzeiro entrou. Intenso, ligado, concentrado, sufocante. E isso matou o Palmeiras no primeiro momento. O Palmeiras não conseguiu jogar. Ponto. Falamos dos 2 gols. Agora vamos como prosseguiu esse jogo. O Palmeiras conseguiu uma boa chance no primeiro tempo, que foi um chutaço do Piquerez que o Cássio fez, um absurdo de defesa, né? Um absurdo de defesa, mas foi lá aos 40 e tantos do primeiro tempo, porque o primeiro tempo o Cruzeiro controlou muito bem a partida. O Cruzeiro conseguiu segurar o Palmeiras. O Cruzeiro não deixava o Palmeiras chegar perto da sua área. O Cruzeiro não deixava o Palmeiras levar perigo. E foi a única grande chance, porque nem foi criada, porque foi uma finalização tirada da cartola, né? Um belo chute do Piquerez. Não foi uma chance criada, trabalhada, mas sim uma finalização de fora da área, que foi exatamente o que o Palmeiras conseguiu fazer no segundo tempo. Se vocês forem ver, foi uma baita partida das 2 linhas do Cruzeiro. Como assim, Matheus? A primeira linha de defesa com William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, e a segunda linha com Christian, com Lucas Romero, Lucas Silva e Wanderson. Essas 2 linhas anularam a criação do Palmeiras. O Palmeiras, quando ele entra com o Veiga e o Flaco Lopes e o Maurício,
ele diminui a intensidade do time. É um time que o Abel planeja ter mais a bola, ter mais controle, é um time mais técnico. O Flaco Lopes de pivô, mas um time mais técnico, rodando a bola pro Veiga, rodando a bola pro Maurício. E o Cruzeiro não deixou isso acontecer, porque o Cruzeiro controlou o jogo e sufocou essa marcação. O Cruzeiro se sente muito confortável marcando e dando a bola para outro time, porque o Cruzeiro consegue contra-atacar rápido. O Cruzeiro sabe criar também, mas com 2-0 no placar, você não precisa correr riscos, né? Então o Cruzeiro, que é muito sólido na defesa, hoje teve mais uma grande partida. E aí, a gente precisa dar nome. Precisa dar nome, porque antes de falar o que a gente sempre fala, tem 2 jogadores do Cruzeiro, jogadores silenciosos, jogadores importantíssimos. Wanderson e Christian. Wanderson e Christian, 2 jogadores que não são muito falados, muito bem, muito boa partida, tanto defensivamente como ofensivamente, muito intenso. Ocupam muito bem o espaço, pressionam muito bem quando tem que pressionar o adversário, incomodam demais na defesa, marcam bem e fora que são válvula de escape, né? 2 jogadores silenciosos que pouco se fala. E mais uma grande partida dos motorzinhos do Cruzeiro que faz o time jogar, né? Lucas Romero e Lucas Silva, 2 jogadores que ditam o ritmo. O Romero na sua intensidade física, o Lucas Silva no ritmo. Ele deixa o ritmo jogar ou não do jogo. Muito importante. Para mim, esse meio de campo do Cruzeiro é um dos melhores do Brasil hoje. E o Cruzeiro mostra que cada vez mais está apto. Não só apto, mas chegou para disputar o título. Vou falar mais disso depois também. E a primeira linha de defesa do Cruzeiro, que também foi muito bem. William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, muito sólidos. O Kaique, eu vou falar um pouquinho do lance do gol, mas essas 2 linhas, até o gol, o Palmeiras não criou. O Palmeiras não conseguia ter criação. O Palmeiras não mereceu sair vitorioso em nenhum momento hoje no jogo. O Palmeiras sequer mereceu um empate hoje em um momento do jogo. O Palmeiras pode até ter conseguido um gol, pode até ter merecido fazer um gol, mas empatar, não. Vencer, também não. Abaixo na intensidade, abaixo na criação, não era um Palmeiras com brilho, mas isso tudo se deve pela ótima partida defensiva do Cruzeiro, que tem feito boas partidas sólidas, encaixotados meios de campo. Nessas 2 linhas são muito parelhas, porém, quando um volante tá aqui, um volante está solto, essa linha, um dos 4 salta para dar o bote, salta para pressionar, salta para tirar o espaço. E tirar o espaço hoje no jogo, que é cada vez mais intenso e a ocupação de espaço é fundamental, é essencial para sair com a vitória, é essencial para ganhar o meio de campo, é essencial para diminuir a oportunidade até de pensar na criação. E o Palmeiras não conseguiu. Então, pessoal, antes de eu entrar no gol do Alan, que eu vou falar do Kaique, e entrar do Caio Jorge e desse time do Cruzeiro, antes disso eu vou falar. Gente, o Cruzeiro o Cruzeiro veio e está mostrando que... Não, deixa eu ver como é que eu posso formular para ficar legal. O Cruzeiro está mostrando que veio para brigar. O Cruzeiro está mostrando que veio para brigar pelo título. O Cruzeiro está mostrando que tem potencial para tal. O Cruzeiro tem time para isso. Ganhou dos 2 favoritos, Flamengo e Palmeiras, e ganhou com propriedade. Ganhou jogando bola e ganhou não deixando os outros jogar. Isso é essencial no Campeonato Brasileiro. Isso é diferencial para o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro mostra que é capaz, mostra que tem um baita time para isso. Ainda assim, pode se reforçar na janela e aumentar a capacidade desse time. Mas defensivamente, hoje foi uma aula do Cruzeiro. Cruzeiro muito sólido. Cruzeiro que não passou aperto. E um Cruzeiro que ajuda tanto a defesa quanto o Fábio, porque o meio de campo do Cruzeiro marca muito bem e o ataque também ajuda. Então eu acho que de uma maneira geral é um Cruzeiro muito alinhado, um Cruzeiro que tá girando todo mundo na mesma frequência, e isso é importantíssimo pro futebol. No gol, o Kaique, se vocês perceberem, o Kaique ele peca porque ele está de lado. Se ele estivesse com o corpo virado, ele poderia até chegar do Alan, mas como ele tá de lado, ele tem que fazer esse movimento de giro, ele chega um pouco atrasado. É uma falha, mas assim, uma falha, não vou falar que não é uma falha técnica, é uma falha de posicionamento, porque ele tá alinhado com a defesa, ele tá certo no posicionamento. Só que o jogador, ele entra em alta velocidade. Quando ele entra em alta velocidade, se você tá de frente, para você virar, aí você perde um pouco o time. Mas tudo certo, uma bela finalização, o outro Palmeiras, e depois o Cruzeiro não passou aperto, o Palmeiras quase empatou, fez uma abafa. Não,
Não rolou isso, gente. Então, muito mais do que um jogo ruim do Palmeiras, eu acho que se deve muito ao ótimo jogo do Cruzeiro, tanto defensivo quanto sufocante nos primeiros minutos. Foi essencial para o Cruzeiro conseguir a vitória. Mais um belo jogo, mais um ótimo jogo do Cruzeiro. E o Cruzeiro é vice-líder do Brasileirão. E o Cruzeiro mostra que merece estar nessa posição. A gente precisa falar de Caio Jorge, porque Caio Jorge ele tem um nível Europa. Tem, é um jogador que tem qualidade, tem, é finalizador, gosta de fazer gol, é um cara que tem e mostra que vai chegar ao seu alto nível, é um cara que tem potencial, amadurecendo mais psicologicamente, pode ainda mais elevar o seu nível, tá com confiança, é um cara rápido, é um cara que tem uma habilidade e é um cara fazedor de gol, gente, centroavante tem que ser fazedor de gol, e o Caio Jorge é fazedor de gol, tem o faro de gol, quer sempre estar perto do gol, tá sempre ligado no que acontece na área, fora que ele é um cara rápido, tem finalização, é um cara ligeiro, um cara que tá sempre ligado no lance, que pra mim é essencial. Tá sempre ligado no lance é essencial. E hoje é o cara do Cruzeiro nesse sentido de fazer gol. É o cara do Cruzeiro que vem resolvendo os jogos. É o cara do Cruzeiro que a torcida tem que levantar e pegar no braço, porque tá jogando demais. Tá jogando demais. É um cara que é um camisa 9 clássico e completo, porque ele tem velocidade, ele tem boa técnica, mas ele quer fazer gol o tempo todo, ele não quer dar um passe, ele quer o gol, ele quer ele marcar. É atacante finalizador. Gosto muito de atacantes que são finalizadores. Eu acho que o Cruzeiro foi muito, muito bem nessa contratação. E ele vem mostrando que veio cada vez mais adaptado. E quem sabe ainda mais pode melhorar. Né? Falando um pouquinho, essa zaga do Cruzeiro foi muito bem. O Caio Jorge foi muito bem. Então, parabéns pro Cruzeiro que fez uma baita vitória. E é o segundo colocado. E faz uma ótima primeira etapa de campeonato antes da parada. Tá bom? É isso. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se faltou algum comentário que vocês acharam, ou análise de vocês aí, vocês torcedores do Cruzeiro. Mas é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, hype o vídeo, é nóis.